Boa noite. Oi, Santini, você está com o microfone desabilitado. Câmera e microfone, agora deu. Agora sim. Tem som? Tem câmera? Sim, agora está tudo certo. Então tá. Boa noite a todos. Tem gente entrando ainda. Boa noite. Tem gente na lista para
esperando para entrar ainda ali? Ou podemos começar? Acho que vamos começar, né, Santini? Por mim, Pode ser, mas 7h05, o pessoal vai entrando enquanto isso, então. tá bom. Então, em nome do Comitê Itapocu, nós agradecemos todos os presentes. Essa semana, né, especial do Dia da Água, então hoje é o Dia Mundial da Água, é um dia que foi instituído pela ONU, que a gente está aqui para celebrar, então, esse bem comum que nos dá a vida, né? Então, essa semana vai ser uma semana com várias palestras, várias temáticas, todas relacionadas à água, né? E hoje, que é o nosso Dia da Água, dia especial, então, quem vai conversar um pouco com a gente é o seu Santini, seu Sérgio Vitor Santini, que ele é o nosso presidente e já está no comitê desde a sua criação, auxiliou na criação dele, né? O seu Santini, ele é natural de Cacequi, do Rio Grande do Sul, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, em 1970. Ele iniciou as atividades em 1971 na Caresc, que hoje é a EPAGRE, onde ele se aposentou em 2006. E hoje ele atua como autônomo num escritório em Guaramirim. Seu Santini sempre atuou nos municípios cuja cultura principal é o arroz, nos municípios de Timbé do Sul, Meleiro, Araranguá, Rio do Sul e aqui na nossa região também. É responsável por projetos de irrigação e drenagem na EPAGRE Regional Norte. Tem especialização em irrigação e diversos cursos na área de recursos hídricos e meio ambiente. Ele reside em Jaraguá já há 39 anos e participa das entidades profissionais e comunitárias, como o CREA, o Sindicato dos Agrônomos, os Conselhos Municipais de Jaraguá, Guaramirim, na comunidade católica, em colégios, em clube e outros. Então, hoje, então, com a temática, falando um pouco da criação do Comitê Itapocu, das oportunidades e desafios na gestão de recursos hídricos, aqui na nossa região do Vale do Itapocu, então, o seu Santini. Passo a palavra para o senhor. Obrigado, Karine. Eu espero que estejam entendendo bem, porque eu, quando me escuto nas minhas falas, eu acho um pouco ruim a minha fala. Mas hoje eu treinei um pouquinho a voz antes, espero que seja inteligível aquilo que vamos falar aqui. Não, conseguimos ouvir bem. A Karine já disse quem eu sou, quem me conhece, quem não me conhece, talvez com esse tópico aí do currículo, deu para entender um pouquinho. Eu quero hoje relatar aqui a minha atividade de vida junto com a água. Eu sempre estive, desde a nascença, ao redor de água. O meu pai era plantador de arroz, e arroz irrigado vai muita água, e a gente, desde pequenininho, brincava naquelas valas d'água ou nos rios de onde vinha essa água. Depois, na minha vida profissional, também trabalhei nos municípios que também trabalhavam com irrigação de arroz, principalmente. E sempre tive um interesse, então, o meu estudo já foi direcionado também, uma especialização em recursos hídricos, em irrigação e drenagem, nas funções que eu exerci na empresa que eu trabalhava e que trabalhei durante 36 anos. Mesmo depois de aposentado, eu mantenho um escritório e atuo também nessa área de irrigação e drenagem e meio ambiente. Bom, hoje é o Dia Mundial da Água, 22 de março. Foi instituído pela ONU, eu não sei há quantos anos atrás, e então eu me permito brindar a alguns que não conhecem com a Declaração Universal dos Direitos da Água. São 10 direitos fundamentais. E, primeiro, a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. 2. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todos os vegetais, animal ou ser humano. Sem ela, não poderíamos conceber
como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura e a agricultura. Os recursos naturais de transformação de água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura e a agricultura. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. 4. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem de preservação da água e dos seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos nossos mares, oceanos, por onde os ciclos começam. 5. A água não é somente herança dos nossos precedentes. Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como a obrigação moral dos homens para com as gerações presentes e futuras. 6. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico, precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa, e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. 7. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento, para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. A utilização da água. 8, né? A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todos os homens ou grupo social que a utiliza. Essa questão não deverá ser ignorada nem pelo homem, nem pelo Estado. 9. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. 10. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra. Então, isso é a Declaração Universal dos Direitos da Água que nós comemoramos hoje. E, para isso, durante essa semana toda, considerada a Semana da Água, vai ter diversas atividades aí que o comitê estará participando, o pessoal do comitê. Bom, vamos começar falando, então, primeiramente, a minha saudação a todos os presentes que já entraram e aqueles que ainda poderão entrar, e esperamos que seja produtiva essa nossa fala aqui e que atinja algum objetivo de pessoas que, porventura, ainda não estão envolvido no movimento da água. Vamos falar, então, eu vou começar por ordem, do Comitê Itapocu. Nós fizemos parte do Comitê Itapocu e vamos falar desde o seu nascimento até hoje, o que foi feito, o que está sendo feito e o que se projeta a ser feito. O comitê surgiu de uma lei, a Lei das Águas. A Lei das Águas é uma lei que existe desde 1934. Em 1934, o governo promulgou a primeira Lei das Águas, que já tinha o objetivo de se fazer alguma preservação para o futuro dessas águas. Na época, essa lei considerava que todas as águas eram federais. Todas as águas eram do governo.
Então, foi a primeira lei das águas. Era uma lei muito primária, mas estabelecia alguns pequenos parâmetros, né, para a utilização da água e para o domínio das águas. E delimitava quem mandava as águas. Né? Em 1997, o Congresso passou por estudos dessa legislação da água durante mais ou menos 2 a 3 anos, eu não sei certo agora, que eles tiveram lá com muitas reuniões, muitas comissões, e em 1997 surgiu, então, essa Lei das Águas, que é a que está em vigor até hoje. A Lei 9.433. Esta lei é uma lei baseada na legislação mundial das águas. Foram feitas pesquisas em todos os países que têm uma legislação, teriam uma legislação mais moderna sobre as águas, principalmente a legislação francesa, que, segundo eles, para a época, era uma que tinha melhor atualização, uma lei mais moderna sobre as águas. E foi criado, então, o Sistema Nacional dos Recursos Hídricos, onde se inclui tudo ali, desde quem é que é dono das águas, como é que é feita a gestão das águas, como deverá ser feita a preservação, quem vai ficar fazendo a gestão das águas, porque o governo federal, com essa lei, ele quis sair um pouco fora. Tanto que a lei já prevê que as águas federais só são aquelas que são interestaduais, que são rios que são de mais de um estado. Então, são consideradas águas federais. E as águas estaduais, aquelas que são dentro de um território estadual. Ficariam a cargo, então, das políticas de gestão das águas do estado. Então, dali surgiu, já tinha surgido em Santa Catarina, em 1994, uma lei estadual de recursos hídricos, que essa lei estadual já limitava as bacias hidrográficas conforme as regiões geográficas do estado. Então, tinha região 1, região 2, região 3, região 4, eles vão citar essas regiões aí, e qual eram as que deveriam ter bacias hidrográficas. E o rio Itapocu estava já limitado para ter uma bacia hidrográfica. Então, a lei de 1997, que criou esse sistema de comitês de bacias, o Estado de Santa Catarina já tinha mapeado quais as bacias que deveriam ter no Estado. Bom, como é que começou aqui na nossa região? Já existia uma certa pressão do Estado em direcionar algumas políticas para as regiões onde deveriam ter comitês. E aqui na região, a Anvale é que recebeu as primeiras informações e atribuição para mobilizar o comitê, mobilizar a sociedade para que se fizesse um comitê. Então, no ano 2000, que foi o ano que se iniciou isso aí, a secretária executiva da Anvale era a dona Maria Tereza Nora. E ela, através de algumas entrevistas para os meios de comunicação, surgiu essa possibilidade de se formar um comitê, se organizar um comitê na região. Quando eu vi isso aí, eu me ofereci, porque eu já conhecia a dona Maria Tereza, eu ofereci para ajudar. Né? Eu fazia parte na IPAGRE da irrigação e drenagem aqui da região norte e conhecia bem a situação hídrica da região e me ofereci para ajudar. E ela, de bom grado, me aceitou e nós começamos a fazer um movimento. Nós começamos primeiro mapeando quem poderia participar, quem tinha interesse com água na região, quais as entidades. E aí nós, baseado naquela lei das águas, que já previa isso aí, que os comitês deveriam ser formados, que deveriam ter uma percentagem de 40% de entidades públicas, entidades da bacia, 40% de usuário, 20% de entidades públicas federais e estaduais. E nós começamos, então, a fazer um movimento. E aí se começou
a conversar com outras pessoas que poderiam ter interesse. A minha primeira anotação que eu tenho disso aí foi numa reunião da SODAG em Guaramirim. A SODAG é aquela sociedade de águas que tem na represa. A represa ali é uma captação de água para as arrozeiras. E eles fizeram uma reunião, e eu fui nessa reunião e falei com o presidente que estava se criando um movimento de comitê da bacia do Itapocu e que eu gostaria que a SODAG estivesse presente, porque era uma entidade importante de uso de água, de usuários de água. Então, dali, foi no mês de maio, que teve essa reunião, eu falei com eles. Depois disso, através da Anvale, se começou a enviar ofícios comunicando para entidades direcionadas, comunicando que se tensionava fazer um comitê no Rio Itapocu e que se precisava dessas entidades fazer parte disso aí. Então, foi feita uma distribuição de ofícios, foi feita uma campanha na rádio, nos jornais, quer dizer, os meios de comunicação disponíveis na época aqui na região, convocando para uma reunião. E essa reunião aconteceu no dia 20 de junho do ano 2000. Foi a primeira reunião que nós, oficialmente, para criar um comitê. Tanto que saiu dali, dessa reunião, houve uma participação de mais de 100 pessoas, eu não lembro certo o número, mas foi mais de 100 pessoas. Foi lá no salão do SESI, que esse salão ainda existe ali no complexo do Senai SESI, e foi feito ali, que era um espaço grande, né? E aquilo encheu o salão. E ali, logicamente, se lançou essa ideia de se formar um comitê. E dali já saiu um grupo que ficou encarregado de fazer esse movimento inicial. Em dia 17 de julho, então, um mês depois, então, nessa primeira reunião já se programou reuniões mensais. Quer dizer, se tinha necessidade de criar o comitê e uma necessidade já imediata, porque no Estado já existiam 3 ou 4 comitês já formados. E aqui perto nós tínhamos o comitê do Rio Itajaí, que já tinha mais de ano de atuação, e nós tínhamos o comitê Cubatão, que já fazia 2 anos que estavam trabalhando, mas fazia oficialmente 4 ou 5 meses que já estavam formados. Então, no mês de julho, nós tivemos aqui uma reunião que saiu, então, um grupo mais articulado, chamado Procomitê. Então, dia 20 de junho, foi assinado um protocolo com aquelas entidades para formar o comitê. Dia 18 de julho, então, foi a criação desse Procomitê. Em agosto, já nós fizemos outra reunião e a gente trazia das reuniões gente de outros comitês. Veio o pessoal do Comitê Cubatão Joinville falar da história deles lá e como é que foi fundado. Em 29 de setembro, fizemos uma reunião aqui, veio o Dr. Caruso, que estava fazendo um EIA-RIMA no Rio Itapocu para os sindicatos das indústrias de extração de areia. Ele veio apresentar esse trabalho e, então, foi o principal assunto dessa reunião. E a 5ª reunião foi em 10 de novembro, veio o Dr. Paulo Paim, que era diretor de recursos hídricos no Rio Grande do Sul. Trouxe a experiência dele, dos gaúchos, nesses comitês, na formação dos comitês. E dia 30 de janeiro do ano 2000, também foi feita uma reunião, nós chamávamos não era assembleia ainda, porque nós não éramos constituídos, então eram reuniões preparatórias, onde foram escolhidos os membros. Quais são os membros que vão fazer parte dos usuários, quais os membros da sociedade civil da bacia e quais os membros das entidades públicas. Então, dali já saiu um pré-comitê formado, já, mas precisava ainda trazer para a reunião
entidades que não tinham comparecido naquelas reuniões, mas que eram importantes, que tinham vindo nas anteriores. Então, foi feito um trabalho muito, muito sério ali para se fazer uma reunião. No dia 1º de março de 2001, foi uma reunião extraordinária, onde foi escolhido o coordenador do comitê. Fui escolhido para coordenar o pré-comitê. Então, eu fiquei de coordenador para organizar as entidades e fazer a organização começar a estudar os estatutos, o regimento interno. Então, a partir dessa data aí, 2001, 30 de janeiro, né? 1º de março, então, foi a escolha desse coordenador, que fui eu. E nesse meio tempo, a gente procurou também, junto com os comitês do Estado que já tinham, e eles estavam formando um fórum dos comitês. Na época, apenas era uma reunião dos comitês estaduais. Então, foi na Praia Mole, no mês de março. Imagina o calor que tinha, foi lá no hotel, na Praia Mole, em Florianópolis, se reuniram 15 comitês ou pró-comitês formados para discutir esses assuntos de interesse dos comitês. Então, dali, foi a primeira reunião dos comitês, dali surgiu a ideia do Fórum Catarinense dos Comitês de Bacia Hidrográfica, que existe hoje. Foi formado depois com o regimento interno e tudo, né? Então, depois, em Florianópolis, a Secretaria do Meio Ambiente, dia 5 de julho, se reuniu o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Foi a primeira reunião desse conselho em que o comitê já estava sendo constituído. E nós já entramos com pedido de reconhecimento e fomos lá nesta reunião. Fui eu, a dona Maria Tereza e a Rosane, que era a secretária executiva do comitê, desse pró-comitê. Nós fomos lá no comitê, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nos apresentarmos lá, Comitê do Rio Itapocu, que estava sendo formado legalmente. Dali, dia 5 de setembro, baseado foi aprovado, então, por esse Conselho Estadual, primeiro foi aprovado, para depois ser encaminhado para o governo para emitir um decreto de criação oficial do Comitê do Rio Itapocu. É o decreto 2912, ou 2919, eu acho que eu confundi um número aí, que saiu no dia 5 de novembro, que nós consideramos, então, a criação oficial do Comitê do Rio Itapocu em 2001. Então, este ano, em setembro, vamos fazer 20 anos de comitê. Bom, depois nós continuamos com esses encontros do comitê. Houve outros encontros do Fórum Estadual, que eu fui lá em Camboriú, nesse mesmo ano, aqui no mês de novembro. De tal maneira que, em novembro, dia 11 de novembro, nós fizemos uma reunião extraordinária para a eleição da diretoria oficial. Nós já tínhamos o decreto de criação, fomos fazer, então, já uma eleição baseado num regimento interno que nós tínhamos provisório. Que o oficial tinha que passar pelo comitê lá do Conselho de Florianópolis, tinha que ser reconhecido por um decreto. Mas fizemos, então, provisório, e foi eleita, então, a primeira diretoria do comitê, que foi eleito presidente o Ronaldo Klitsky, representante da VEG, e vice o Morandini de Corupá, e secretária executiva Rosane Danvale. E mais 6 conselheiros formavam o conselho consultivo, que eu fazia parte também. Então, foi a primeira diretoria oficial, eleita em 9 de novembro, e tomou posse dia 21 de novembro com a presidente do secretário estadual do Meio Ambiente, que, na época, era a secretaria em que os recursos hídricos estavam participando nessa secretaria. Secretaria do Meio Ambiente, que o secretário era o Macanhã, que veio aqui em Jaraguá e deu posse a essa primeira diretoria, que era o nono, lá conhecido por nono, né, o Ronaldo Klitsky. Bom, depois se continuou com reuniões normais, dali em diante, então foram consideradas as assembleias, né? Aí saiu a primeira assembleia, a segunda e terceira, conforme existem hoje as atas aí, todas comprovando aquilo. Quanto à diretoria, a primeira diretoria foi o Ronaldo, de 2001 a 2003, eram 2 anos, né? E de 2003 a 2005.
Como em 2005 nós não tínhamos um regimento interno já legalizado, oficializado, não teve eleição. E foi prorrogado essa diretoria do Ronaldo, que ele, em 2006, ele pediu demissão. Ele cansou aquilo, ele achava que as coisas eram muito burocratizadas, que lá na Secretaria do Meio Ambiente as coisas não iam muito para frente, e um pouco ele se desgostou e saiu da presidência. Aí assumiu o vice-presidente, que na época era o Edson Ferreira, que representava a prefeitura. Então, ele ficou interino até uma próxima eleição, que foi, se eu não me engano, o Leocádio foi eleito, que era representante da Fujão. Depois, o Leocádio foi de novo reeleito. Se eu não me engano, depois ele se transferiu de Jaraguá, foi embora de Jaraguá. Nós ficamos durante um período sem presidente, eu era o vice, mas eu nem sabia que ele tinha saído, porque oficialmente ele não tinha comunicado. Aí eu assumi como interino até uma nova diretoria. Então, das diretorias que eu lembro, o Leocádio, depois fui eu fui reeleito, e a última que eu fui reeleito foi na última que eu ainda estou na presidência aqui, para também já vencer o mandato, mas como tem esse rolo de regimento interno. O regimento interno tem rolo desde o primeiro. O primeiro foi aprovado em assembleia aqui, depois foi lá para cima para ser oficializado e demorou para votar. O Conselho Estadual tinha que aprovar, tinha que sair um decreto de aprovação. Saiu em 2005 ou 2006. O comitê já estava andando, fazia 3 ou 4 anos, o regimento interno saiu. Que nós tivemos com ele até 2016, 2017, quando houve uma reavaliação desse regimento interno, e aí o Estado contratou a BEAT, que era do Comitê de Itajaí, para ela fazer uma reavaliação junto conosco. E ela, então, nos assessorou, e nós fizemos um novo comitê, um novo regimento, baseado em que existiam algumas inconformidades com a lei estadual e com a lei federal. Então, saiu, muitas reuniões foram feitas, e nós aprovamos em assembleia o estatuto em 2018, acho que foi, e foi para Florianópolis, e lá Florianópolis levou também mais tempo, porque o Conselho Estadual achou umas inconformidades. Então, voltou para o comitê refazer aquilo, fazer uma assembleia de novo, aprovar o estatuto e enviar para lá, e nós estamos sem estatuto até hoje. Parece mentira. Então, está dependendo do decreto do governo aí para sair, ser oficializado, não sei se saiu, não saiu, tá, como é que está isso aí, talvez a Karine sabe melhor aí. Então, essa história do início do comitê, muitas reuniões, muito trabalho, muitas assembleias para discutir. Tu vê que nesses 20 anos já estamos com 52 assembleias, né? E fora as reuniões da diretoria, reuniões do Conselho Consultivo, reunião de comissões que foram feitas especificamente. Foi feita uma comissão específica para o regimento interno, outra específica para o regimento interno de novo agora, uma específica para plano da bacia hidrográfica. Então, muito trabalho que se fez junto com as entidades que formam o comitê. Então, essa história, eu vou pulando aqui, porque tem mais. Mais assuntos para a gente conversar sobre isso. A diretoria. Bom, nós tivemos a sede do comitê. A sede do comitê, como foi iniciativa da Anvale, as primeiras assembleias, as primeiras reuniões não eram no salão da Anvale, eram num salão maior, porque era muita gente que vinha, né? E o salão da Anvale é pequeno, cabe ali no máximo 100 pessoas. E lá naquele salão do SESI, foi feita também lá no CPL, foi feitas assembleias lá na UNERJ, então, em diversos locais. Mas a sede oficial foi na Anvale no começo. Até que, em 2003,
a UNERJ, que fazia parte do comitê, ofereceu uma sala para o comitê, porque o comitê estava provisório ali na Anvale, né? E embora o Anvale não queria que saísse, pelo menos não era a intenção, nós ofereceram uma sala na UNERJ e a diretoria, na época, aceitou e foi transferido para lá em 2003. No final do ano de 2003, oficialmente foi transferida para a sede da UNERJ. E ficou lá, 2004, 2005, nós fazíamos reunião de diretoria lá e as assembleias lá também. Até 2006, porque teve um período ali que deu uma caída no ânimo do pessoal e se parou, inclusive, de fazer algumas assembleias. E a UNERJ mudou também lá a reitoria e nós pediram a sala e nós devolvemos, voltamos para a Anvale em 2007, onde estamos até hoje. Com a colaboração da Anvale ali, dos prefeitos que formam a Anvale, nós estamos lá dentro ainda, que não temos uma sede própria, e eu acho que não tem necessidade de ter uma sede própria, desde que haja a disponibilidade e a facilidade que a Anvale faz parte, 7 prefeituras, né, nos permitem isso aí, nós continuamos lá na Anvale até hoje. Bom, as entidades que formam o comitê. É uma coisa interessante, que eu vou ler que todas elas aqui, nós temos o formato da bacia hidrográfica, que isso aqui, não sei se dá para ver bem aí, é um mapa da bacia hidrográfica, para quem não conhece. Não está limitado aqui, né? Os municípios que estão dentro da bacia, começando lá por Campo Alegre, São Bento, Curupá, Xereder, Jaraguá, Guaramirim, Massaranduba, vai descendo, Joinville, Araquari, São João do Tapiriú, Barra Velha. São 12 municípios que fazem parte da bacia, que está desde o começo. Essa bacia foi delimitada, eu que fiz essa delimitação, porque eu já trabalhava na IPAG, já tinha acesso aos mapas do IBGE, onde tinha as altitudes todas que dava para delimitar bem a bacia. Então, eu fiz uma composição daqueles mapas do IBGE, e aonde nós tiramos o primeiro mapa, os primeiros mapas, foi na primeira reunião, inclusive, eu levei esses mapas aqui, delimitando a bacia. Quais eram os municípios limites, aqueles que faziam parte integralmente dentro da bacia, e outros que faziam parte muito parcial, como o município de Blumenau. O município de Blumenau tem uma área que não chega a 2% do município que está dentro da nossa bacia, né? Campo Alegre também é uma área muito pequena dentro da bacia, mas todos eles fazem parte, né? Outros que fazem parte. Joinville é uma parte, não chega a uma terça parte do município de Joinville, está dentro da nossa bacia por causa do Rio Piraí. Então, foram limitados, todos eles, eu fiz a limitação. Depois disso, eu entreguei para a Anvale, e o serviço de cartografia da Anvale afinou tudo, inclusive que nós tínhamos que a nascente do rio Itapocu era no Rio Buaca, em São Bento, e foi corrigido isso aí, porque a nascente oficialmente é em Campo Alegre do Rio Vermelho, que é o ponto mais longo de nascente até a foz. É esse que nós corrigimos depois daquilo que tinha sido feito inicialmente. Então, os municípios que fazem parte são esses, e dentro da bacia hidrográfica, nós temos aqueles que formaram o primeiro. Eu tenho, inclusive, aqui o regimento do comitê, o primeiro regimento interno, né, que nós tivemos, era tudo baseado com esse regimento interno. Nós temos a composição dos membros do comitê. Os 40% da população da bacia, 40% do usuário da água, 20% da bacia, estão aqui com os seus, inclusive com as pessoas que representavam cada segmento desse daí. Só para ter uma ideia, eram 16 membros
de usuários de água. Quem eram eles? A Associação Jaraguense de Aquicultura, o Sindicato dos Mineradores de Areia do Vale do Itapocu, a Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Joinville, Sociedade Distribuidora de Água de Guaramirim, a SODAG, Companhia Catarinense de Água e Saneamento, CASAN, Sindicatos Patronais do Vale do Itapocu, Serviço Autônomo de Água de Jaraguá do Sul, a SAMAI, Cooperativa Juriti, VEG Indústria Divisão Florestal, Duas Rodas Industrial, Sindicatos Trabalhadores Rurais de Guaramirim, Menegote Industrial, Sindicatos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, Sindicatos Trabalhadores Rurais de São João de Itaperiú, Associação Comercial e Industrial de Guaramirim, os 40% da sociedade civil. Aí, então, entravam praticamente todos os municípios. Município de Araquari, Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, São João de Itaperi, Xerede, Joinville, São Bento e Campo Alegre. Então, eram 2, 4, 6, 8, 10, 11 municípios que faziam parte da formação do comitê. Depois vem o Centro Profissionais Liberais de Jaraguá do Sul, CPL, Associação de Defesa e Educação Ambiental de Jaraguá do Sul, o Centro dos Direitos Humanos de Jaraguá do Sul, Centro Universitário de Jaraguá do Sul, a UNERJ, Associação de Defesa do Morro da Boa Vista. Eram os 16 representantes da sociedade civil. Os 20% dos órgãos e entidades governamentais eram 6. O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA, a Companhia de Polícia e Proteção Ambiental, a Polícia Ambiental, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, Fundação do Meio Ambiente, Fátima, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, IPAGRE, a Companhia de Desenvolvimento Agrícola, SIDASC, a Promotoria Pública de Jaraguá do Sul e a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a SDM, na época. Então, esses eram os 40 membros iniciais. Aí eu olho a presença nas reuniões e nas assembleias, desses 40, nós chegávamos a 28, 25, quando muito. Não tinha jeito de trazer mesmo em assembleias importantes que eram chamadas a atenção para participarem, o representante titular ou o suplente, um dos dois, obrigatoriamente tem que vir. Mesmo nesses, nós nunca conseguimos uma frequência de mais, aí eu diria 70%. Eu não me lembro de ter frequência maior que isso. Então, baseado nisso, surgiu, na reforma dos estatutos, a oportunidade da gente fazer um comitê um pouco menor. Então, no comitê, nós passamos para 30 elementos. Foi feita essa renovação do comitê, com a participação de todos, foram feitas muitas reuniões, não foi uma duas reuniões, não. Foram diversas reuniões para estudar o estatuto. Foi feita uma comissão provisória, uma comissão pequena, para dar início. Nós tivemos assessoria da BIAT na organização desse coisa, e foi aprovado depois em uma reunião específica, extraordinária, de aprovação do estatuto, com 30 membros. Agora são, então, 12 usuários de água, 12 da sociedade civil e 6 12, 24, 6. Antes eram 8, desculpe, eu falei 6 antes. Antes eram 8 das entidades governamentais. Agora são 6 entidades governamentais, o dobro disso, 12 de usuários, o dobro disso, 12. Aí, essa é a forma, voltando a insistir, essa é a forma que o governo federal achou, botou numa lei, de que o governo federal saia um pouco da gestão dos recursos hídricos. Ele deixou, principalmente para o Estado e para a sociedade da bacia hidrográfica, a sociedade representando por todos esses 30 membros aqui, que antes eram 40.
Então, foi feito isso aí, foi aprovado, e o novo estatuto, parece que já foi aprovado mesmo, ele já está valendo, inclusive, com esse número de 30 só. Nós esperamos que as assembleias sejam com um número muito próximo de 30 sempre. A gente sabe que alguns, oportunamente, não vão poder comparecer, mas que venha esse número. Então, isso aí são as entidades que começaram. Agora, foram renovadas desta entidade, das 16 aqui que nós damos de usuário, eu não sei quantos permaneceram, mas são poucos. E da entidade da bacia, também, daqueles 16, sobraram um pouco das 16 iniciais. Então, há uma renovação de membros, né? Há membros que se desinteressam, né? Ou porque vinha na reunião apenas alguém que era interessado, que representava aquele setor, era aquela pessoa saiu por um motivo ou outro, não tem outro interessado em deixar de participar. Até das entidades públicas do Estado e do Federal, também houve uma renovação aí. Já foram escolhidos 9 membros, vão tomar posse agora no dia 25, vai ter uma assembleia essa semana, quinta-feira, né? Vai ter posse desses novos membros e depois vai ser feita uma reunião extraordinária para escolher uma nova diretoria do comitê. Eu estarei saindo do comitê e não vou participar mais do comitê. Ainda falando dos assuntos importantes aí, que foi o plano da bacia hidrográfica. Nós tivemos, em 2007, foi aprovado pelo governo do Estado os recursos e foi contratada uma entidade, que foi a Unisul de Tubarão, para fazer o plano da bacia hidrográfica do Rio Itapocu. É claro que eles fizeram, juntamente com o comitê, porque nós fizemos um grupo de acompanhamento, o GAP, Grupo de Acompanhamento do Plano, eram 6 elementos, se não me engano, que nós fazíamos reuniões frequentes com com a Unisul, com o grupo da Unisul, nós fazíamos muito frequente, e era para ser 18 meses, levou 2 anos, foi de novembro de 2007 até janeiro de 2018, que foi aprontado o plano. Demorou, na verdade, foi em 2016. Começou em todo 2017, todo 2018. E 16, 17. E 17, 18. Em 2018, então, em janeiro, nos entregaram o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica, que é onde foi impresso um relatório síntese, né? E foi distribuído para todos os membros do comitê e para algumas entidades que da bacia, que a gente acha que são importantes ter conhecimento desse plano da bacia. Antes disso, antes do plano da bacia, o comitê já tinha impresso um material muito importante, primeiro, que foi um Atos, e depois foi o Atos. Foi impresso umas muito assim, de muita valia para o comitê, para os membros do comitê. Foram feitos um Atos. Primeiro foi um guia do comitê, e depois, em 2015, o Atlas. Esse Atlas aqui, que foi um material muito importante, foi distribuído para todos os membros da bacia e para mais muitas entidades da bacia. Tem tudo que se imagina da bacia hidrográfica, desde a população, a hidrografia. Não é só a hidrografia de água, não. Todos os setores produtivos da bacia hidrográfica, tem aqui da fauna, da flora, da vegetação. Tudo é um guia muito completo para quem quiser conhecer a bacia hidrográfica do Rio Itapocu. Esse ato, então, foi muito importante em 2015. Foi a Ânia que fez, a sua equipe. A Ânia foi uma forma do que... No começo, o comitê não tinha recursos, né? Nós íamos naqueles fóruns estaduais com recursos próprios, nós não podíamos fazer muita coisa porque não tinha a despesa, quem pagava? Ninguém pagava, não tinha recurso.
O primeiro recurso que o Estado repassou para o comitê não tem CPNJ, por isso que não pode receber recurso. Foi através de uma entidade que fez um convênio com a Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul. Foi passado um recurso para se fazer um estudo um tipo de um cadastro de usuários de água. E foi pago esse recurso, veio via Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul. Depois disso, o Estado repassou alguns recursos diretamente, feito por o Estado, o UNERJ, foi feito alguma coisa, mas não consegui passar direto para o UNERJ, mas não se passava recurso, até que surgiu uma entidade, em 2017, final de 2017, começo de 2018, uma entidade foi a Univille, onde o Estado pode passar recursos do FEIDRO para o comitê fazer os seus programas, os seus projetos, alguma coisa que pode ser feita e pagar a despesa daquilo que é feito. Então, nisso veio um funcionário contratado por essa entidade. A Ânia, quando foi contratada, foi direto pela SDS, né? E depois disso, depois da Ânia saiu, veio o Felipe, que foi também no mesmo sistema, e depois a Ânia voltou e ficou conosco até o ano passado, onde foi contratado depois a Catherine, que nos assessora hoje. Então, nós temos um funcionário que faz o trabalho do comitê, uma pessoa que pode fazer, porque ele é pago para isso. É o que nós chamamos de assessor técnico. Hoje é a Catherine que faz esse trabalho. Os recursos vêm, então, através da Univille. A Univille lá de Joinville, que ela faz assessoria para o Comitê Cubatão e para o Comitê Itapocu. Vem os recursos para fazer e gastar onde é planejado gastar esses recursos. Mas eu ia falar aqui do plano. O plano da bacia então, foi contratado diretamente pela secretaria lá com a entidade que foi a Unisul lá de Tubarão. E eles receberam para isso e entregaram, então, o plano que está aqui, o plano de recursos hídricos. Isso aqui está, basicamente, tudo aquilo que são ações que podem ser feitas pelo comitê. Eu tirei algumas coisas aqui. O plano ele começa com um diagnóstico da bacia, tem todas as informações da bacia, eles pegaram muito do nosso Atlas. Né? É baseado também, esse plano aqui, no uso múltiplo das águas, na captação e abastecimento de água e no esgotamento sanitário. Nisso aí tem ações e programas dentro desse plano aqui. O plano é formado por ações e programas. Nós separamos aqui ações institucionais, que são ações de gerenciamento da bacia, de legislação, tem que tudo ser dentro da legislação de recursos hídricos, e econômicos, né? São ações no plano econômico. E depois temos as ações setoriais, que são saneamento básico, manejo rural, irrigação, indústria, reservatório e preservação ambiental. Está dentro do plano tudo isso aí que se pode. Então, o plano anual do que nós fizemos, a diretoria faz um plano anual das ações que devem ser feitas ano a ano. É claro que tem, dentro do plano aqui, tem as ações mais curto prazo, ações de médio prazo e ações de longo prazo. Nós estamos pegando sempre as de curto prazo, mas de olho naquelas de médio prazo e longo prazo também, para que não se perca isso aí. Para que também se tome alguma medida agora prevendo isso. E os planos de trabalho, então, é baseado principalmente nessas ações de curto prazo. Dentro dessas ações, nós temos aí diversas que estão sendo executadas, né? E isso a gente divulga nas reuniões das assembleias nossas, na página que nós temos no site do comitê, que é um site que deve ser assessorado pelo menos pelos membros, né? E deve ser divulgado para que outros interessados, outras pessoas que têm algum interesse com recursos hídricos possam acessar. Ali tem todas essas ideias que nós temos para fazer o plano anual e ele ser executado pelo nosso assessoramento técnico, por mais outras atividades que o comitê pode fazer.
Então, basicamente é isso. O plano está em andamento, a diretoria está tocando e vai ser tocado pela nova diretoria que vai assumir, provavelmente a partir de março, nós vamos ter diretoria nova. Então, eu falei bastante, eu acho que foi essa experiência que eu tive, sempre participando das diretorias e sempre ficando por dentro. Eu acho que quem quer participar do comitê, ou quem deve participar representando a sua entidade, deve se interessar e procurar as informações sempre para acompanhar. O comitê faz a divulgação no seu site, porque nós já tivemos anteriormente, nós tínhamos o boletim das águas, né? Era um boletim assim que a gente botava as notícias do trabalho dos comitês, né? Do comitê estava fazendo, e aquilo que dentro dos recursos hídricos acontecia dentro da bacia. Isso aqui era mais ou menos 3 a 4 por ano, né? A gente fazia. Depois disso, nós não tivemos mais um periódico assim regular de papel. Está lá no nosso site as notícias do comitê, está tudo ali. E hoje nós temos um assessor de comunicação que ele é responsável por manter essa página e fazer esse trabalho de divulgação das ações do comitê, para que a sociedade saiba. Toda a sociedade da bacia tem que saber o que é o comitê, o que faz o comitê, para que não haja pessoas pensando numa coisa e o comitê é outra. Então, é essa a função da gente, de fazer esse meio-campo entre o trabalho do comitê, a diretoria do comitê e a sociedade que faz parte da bacia, os moradores que fazem parte da bacia, de todos os municípios da região. Que não fique só em Jaraguá isso. Nós temos representantes, praticamente, a gente procurou formar o comitê com representantes de todos os municípios da bacia, né? Mas isso aí está muito do interesse também de cada um. Mas, de qualquer maneira, nós temos representantes praticamente de toda a bacia nesses 30 do comitê agora que foram selecionados e foram escolhidos. Que esse é o objetivo, que se forme as entidades não só de Jaraguá, para que os outros municípios não pensem que o comitê é lá de Jaraguá. Não, a sede é de Jaraguá, está escrito no estatuto que a sede é Jaraguá. Né? As reuniões, nós temos feito assembleia fora, eu não falei isso antes, as assembleias geralmente são em Jaraguá, na Anvale, mas já foram em diversos locais aqui dentro de Jaraguá, na UNERJ, no CPL, lá no SESI, e fora de Jaraguá nós fizemos. Em Massaranduba fizemos uma assembleia lá. Em Araquari fizemos na empresa fabricante de automóvel, BMW. Fizemos lá dentro, depois fizemos uma visita à fábrica. E depois só não fizemos mais outras, porque a gente parou um pouco, mas é possível se fazer assembleia em outros municípios, desde que haja um acordo entre a diretoria e aquela entidade que quer patrocinar essa reunião lá naquele município. Então, é isso que a minha experiência no comitê, e eu estou à disposição para falar mais sobre o comitê. Mas eu sinto que, olhando para trás, eu sinto que eu fiz pouco do que poderia ter sido feito. Poderia se fazer mais pelo comitê, né? Em função de muitas coisas que envolvem a empresa que eu trabalhava. Né? Depois que eu parei de trabalhar, atividades que eu assumi também, então não deu para fazer aquilo que poderia ser feito pela diretoria do comitê, podia ser feito mais. Eu acho que os membros do comitê podem cobrar mais, né? A população da bacia pode cobrar mais do comitê. O comitê está aí para ajudar, para resolver, dirimir conflitos, né? Auxiliar na solução de conflitos, a função do comitê. É isso. Eu espero que tenha sido de proveito. Algumas coisas que não ficaram claras podem ser dirigidas ao comitê para clarear, né? Eu estarei ainda às ordens ali para ajudar o comitê lá na Vale. E era isso, por enquanto. Muita coisa para se falar. Obrigado pela atenção. Obrigada, Santini. Imagina, muito bom compartilhar conosco essa toda a experiência do senhor nesses 20 anos, né? Que você vê que são 20 anos de
de atuação no comitê, e a gente só tem para te agradecer, né, Santini? Imagina um trabalho voluntário, nesses 20 anos, que é um trabalho voluntário, né, aqui na nossa região, e é um comitê único que envolve agora 12 municípios e tudo mais, é muito difícil gerenciar recursos hídricos, gerenciar todos esses diferentes usuários, né? E tem algumas... A gente acho que agora pode abrir para perguntas ou discussões, quem quiser, talvez, né, se inscrever. E vou ler aqui alguns comentários do seu Onésio Zabotti. Falou: prezado Santini, tens uma dedicação que reconhecemos como fundamental para a criação do Comitê Itapocu. Tem um questionamento também do seu Ademir, que é: como o comitê está tratando com os mineradores de Caulim, de Campo Alegre e São Bento do Sul? Motivos das águas do Rio Natal e do Ano Bom terem as suas águas na cor cinza. No meu ver, deveria ser cristalina. Se a gente pode comentar depois também essa questão, o comitê já teve uma atuação nesse sentido junto com o Ministério Público. E mais um comentário do seu Zabotti é: Santini, grande trabalho. O tempo responderá pelo acerto da criação do comitê. A Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9.433/97, inova em termos de meio ambiente, privilegiando o diálogo dos atores, bem à frente, portanto, das demais políticas ambientais. É isso aí. O senhor quer comentar a questão do Caulim? O Caulim, nós já tivemos uma atuação do Ministério Público sobre isso aí, e nós tivemos lá fazendo uma visita, uma comissão do comitê, uma representação do comitê, da diretoria, né, junto com a empresa citada na época, né, foi citada a Oxford, e eles o levaram lá e demonstraram que deles não era, que eram de outros lá que não faziam não tinham os cuidados corretos lá com isso aí. O Caulim é um minério natural, ali, que tem muito naquela região ali, e ele é extraído a céu aberto. Então, ele está sujeito a todas as interferências do ciclo da água, né? Ele vai chover em cima, ele vai escorrer, ele vai levar alguma coisa. Mas tem que ter o cuidado, porque essa mineração, elas são feitas em cavas, e essas cavas são fechadas para que não haja transbordamento. Então, essa falta de cuidado, quando houve transbordamento lá, eu não sei se está vendo agora, mas é provável também que tenha, mesmo porque não é só transbordamento. O Caulim é uma argila muito fina, e ela ela faz parte da água, assim, no passar da chuva, ela já está correndo para a água. Ela é muito absorvida pela água, isso quer dizer, e transportada pela água. Então, é muito normal que, numa região daquelas ali, até o transporte do Caulim, nesses caminhão abertos, como tinha lá, vá caindo na estrada e vai ficando... Nós, na época, vimos isso aí. No leito da estrada, vai caindo isso aí, esse minério, e na primeira chuva que vem, ele vai escorrer para onde? Vai para os cursos d'água, não tem como, né? E para isso tem que ter muito cuidado, não só na extração, lá na cava, mas no transporte. E depois do transporte, no manuseio, porque ele é colocado embaixo de coberto, né? Ele não fica ao céu aberto depois de extraído. Ele fica lá empilhado naquelas pilhas grandes, com galpões, mas se não tiver cuidado ali também, vai acabar indo para acabar nos cursos d'água. Então, é provável que Curupá, se pega água lá, ainda pega água lá daquela região, onde tem mina de Caulim, é provável que em alguns locais, não, em algumas oportunidades, né, haja uma presença maior de Caulim na água do que em outras épocas, principalmente em épocas de chuva ou chuvarada muito forte, que pode haver isso aí. É claro que quem vai responder por isso aí são as empresas, porque as empresas sofrem fiscalização do meio ambiente.
O meio ambiente dá a licença para extrair o caule, mas eles fiscalizam também. E qualquer denúncia tem que ser feita para o órgão fiscalizador, né? Não aqui para o comitê. O comitê não é órgão fiscalizador, o comitê é o órgão que pode ajudar na interferência desses coisas, mas não de receber a denúncia. A denúncia tem que ir para o órgão competente, né? Ou para o Ministério Público, final, ou para o órgão que fiscaliza. Então, eu não sei hoje como é que está a situação, não tenho conversado com o pessoal da Águas de Corupá, mas é provável que essa água vem lá e com a finalidade dela, afinal, o tipo de escoamento que tem lá, se vem em Corupá, vem para Jaraguá. É muito difícil ela limpar dali para cá, né? A gente sabe disso, argila é muito difícil de limpeza. Vai dar mais trabalho para as empresas de tratamento de água, né? Mas o comitê está atento disso aí. A hora que houver uma denúncia que vem parar no conhecimento do comitê, o comitê também vai ter que tomar uma medida de provocar a reunião desse pessoal aí para ver o que está vindo. Essa é a função do comitê. Tem mais alguma aí que... Mas o Felipe, ele fez um comentário aqui também. Santini, obrigado por tudo que fez pela região e pelo comitê. Muito prazer em fazer mesmo de longe parte da sua equipe. Prazer, Felipe. Felipe está em Portugal. Ainda. Alguém quer fazer mais algum comentário? Quiser abrir o microfone? Tá bom. Alô, Santini? Zabotti. Boa noite, tudo bem, Santini? Boa noite, tudo bem, prazer te ver. Meu mestre, Santini, o comitê, na verdade, ele inovou na região nossa como um todo, né? Você falou bem, nós tivemos aí do Itajaí-Açu, que sempre foi um foco de grandes cheias e ultimamente até de estiagem, né? E ali começou realmente um grande trabalho. E eu lembro muito bem, lá por a década de 80, lá 87, quando nós tivemos no Estado o primeiro projeto de microbacias, o 1, né, Santini? Sim. E ele, que na verdade envolveu várias instituições do Estado e que se trouxe o conceito de bacia hidrográfica, de trabalhar com a questão da água, né? E o grande mentor disso na América Latina chamava-se Pedro Hidalgo, né? Tive o privilégio de conhecê-lo. Ele foi ministro da Agricultura no Chile e implantou essa sistemática e assessorou nós aqui no estado de Santa Catarina. E aí o Microbacias 1 nós trabalhamos muito, daí você fez parte de uma equipe importante que foi o Provarzias também, que trabalhou a sistematização, enfim, todo esse trabalho. E aí eu aprendi a admirar muito esse trabalho da bacia hidrográfica, porque você começa na propriedade rural, né? Cada proprietário, cada pedacinho de chão que é ocupado, e aí você vai estabelecendo ali critérios em razão do uso e ocupação do solo, né? Questão de conflitos, e aí você busca disciplinar de tal forma que lá no rio é que acaba a coisa, entendeu? A gente lembra o primeiro braço em Massaranduba, eu tive o privilégio de atuar no Microbacias, né? A gente acompanhava a turbidez da água e outros componentes de oxigenação, enfim. Então, na medida em que você vai trabalhando a bacia, cada unidade, cada propriedade, e a bacia como um todo, e a parte urbana é mais complexa, né, Santini? A parte urbana, nós somos mais ligados à área da agricultura, muitas vezes a agricultura até é taxada de responsável por algumas mazelas, mas, na verdade, a parte urbana é bem mais complexa, né? Então, eu percebo que o comitê tem esse diálogo que ele estabeleceu, foi algo extremamente inovador, a participação das entidades. Alguns não entenderam, né? Mas eu acredito que a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela estabeleceu antes e depois da Política Nacional de Recursos Hídricos. Se nós tivermos a água, né, a água com qualidade, a água é o fator essencial. Aí vem tudo o restante, você vai definir a vegetação, você vai definir outras formas de ocupação. Mas realmente a água é o fator essencial. Quando você olha para algum rio da nossa região, o Piraí, o Águas Vermelhas, né, o Cachoeira, os afluentes do Itapucu, e você vê que alguma coisa não está certa ali na água, o colega ali colocou, né, a questão do caulim,
Então, é hora da gente realmente pensar e interferir. Então, eu quero parabenizar todos os que participam desse comitê, o evento que vocês estão fazendo, que é muito importante para a gente fazer uma reflexão e trazer esses dados, né, Santini, os desafios que vocês enfrentaram e que certamente terão que enfrentar daqui para frente, mas o mais importante de tudo é que eu fico entusiasmado, me desculpa eu estar entusiasmado, e aí eu quero reconhecer o teu trabalho, aí você que sempre foi um estudioso dessa parte do recursos hídricos, né? Então, esse trabalho é um trabalho fundamental para o presente e para o futuro, né? Eu participo do Hector, nosso titular de EPAGRE, no Comitê de Itapucu, eu participo como suplente, e aqui no Cubatão eu participo como titular, e nesses 20 anos eu tenho estado presente em todos os momentos. Nós aqui participamos ativamente na criação do Comitê do Cubatão, desde o início, né? E procuramos sempre interagir. E quero reconhecer que as pessoas que estão participando, aí que tem a Karine e toda aquela equipe ali da Anvale, que tem um trabalho maravilhoso nesses anos todos, publicações, né? Quantos estudos, né, Santini? Quanta colaboração. É claro que nada cai do céu e nada é fácil, né? Mas o trabalho certamente é um trabalho de muito mérito, e essa jornada que vocês estão promovendo, essas palestras, é muito bacana. Eu gostei de uma, inclusive, sobre o Piabiru, essa daí especialmente me chamou a atenção, né, que é a subida dos nossos colonizadores rumo ao Planalto. Então, parabéns, Santini, parabéns a toda a equipe, aos que participam do comitê, né, e estamos aí justamente para acompanhar esse maravilhoso trabalho. Obrigado. Obrigado, companheiro Zabotti. Obrigada, Zabotti, sempre atuando também bastante aqui no nosso comitê. Então é isso, mais alguém tem mais alguma consideração? Não, vamos... Algum comentário? Vamos finalizar, então. Obrigada a presença de todos. E amanhã, então, a gente tem mais com sistemas de monitoramento hidrometeorológico. E na quarta-feira é sobre um estudo que a nossa equipe técnica também fez sobre o monitoramento da qualidade da água aqui da região. E na quinta-feira, então, é o estudo do seu José Barbosa, o promotor aposentado também, sobre o caminho do Piabiru, sobre os conceitos de Itapucu, as pesquisas que ele fez. E aí, na sexta-feira de manhã, então, a gente finaliza a semana com o engenheiro Leopoldo, lá da BMW, falando um pouco sobre o uso da água na indústria. Então, muito obrigada a todos, boa noite. Então, muito obrigada, seu Santini, também, se dispôs a compartilhar aqui com a gente esses 20 anos de comitê, e a gente, né, ficamos tristes que não vai reconduzir a presidência, mas com certeza vai estar sempre ajudando a gente aí, compartilhando sim, sem dúvida. Obrigado, Karine. Boa noite. Obrigada, boa noite.